Amados, hoje o culto é diferente, o culto ele é bem didático, o culto hoje, nós saímos do normal, mas é um culto ao Senhor. Fica aí, eu quero dizer algo novo para você nesta noite. Nós vamos ter uma linha pelo chat do YouTube ou mesmo pelo Facebook, aberto para questões. Se você quiser deixar alguma questão, alguma pergunta, nós vamos tentar passar para a pessoa que estará respondendo conosco hoje. Se não soubermos responder hoje, certamente nós te daremos uma resposta no futuro. Em nome de Jesus, receba do Senhor nesta noite a bênção. Aproveite esse tempo em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, eu cumprimento a todos aqueles que chegaram agora. Nós vamos hoje fazer um momento de estudo da Palavra de Deus. Desta vez, como o pastor referiu, de uma forma mais interativa. Se é que existe essa palavra. Existe. Eu vou chamar o meu convidado aqui, Eliseu Barros, fazendo favor. Um homem cheio do manto. Obrigado. Obrigada, não posso te Eliseu. cumprimentar, né? Paz do Shalom. Obrigada por ter vindo e por ter aceito esse desafio. Coisa não é muito bom. O Eliseu, se houver alguém que não seja da nossa igreja e não conheça, o Eliseu, ele congrega aqui conosco. É um homem a quem Deus tem liberado muita sabedoria. Para mim é quase que um irmão, né? E vai estar partilhando algo conosco hoje. Você quer se apresentar? Bom, para as pessoas que estão lá de casa, o meu nome é Eliseu, como ela disse. Eu sou de origem cabo-verdiana. Para alguns que não conhecem esse país, pesquisem no Google, que vão encontrar lá no meio do mar, no meio do Atlântico, algumas ilhas. Ilhas de referência, talvez, para algumas nações africanas. Mas com toda a humildade, eu tenho visto desde a história do começo das ilhas uma nação de missionários. Desde o início, eu tenho uma grande honra eu poder ter nascido nessa ilha. Sou filho do pastor, e isso é um peso muito grande, só quem é filho do pastor sabe isso. Tenho aqui que está aqui presente, sabemos o quão é um peso enorme. No entanto, é um privilégio, porque tenho certeza que existem pessoas que estão aqui ou que estão lá em casa que gostariam de ser filho de um pastor, para saber qual é a experiência. Contas é algo positivo, muito bom. Se eu te perguntar como começou a sua caminhada, eu creio que não podia abdicar-me dessa parte, não é? Porque como eu nasci num lar evangélico, não é? Tive esse privilégio desde o início de receber a palavra de Deus, não é? Desde pequeno. A minha mãe conta de uma história de que eu com 3 anos de idade fugi de casa para ir para a igreja, só de cueca. E ela provavelmente deve estar a ver e pode confirmar também essa história de que o desejo pelas coisas de Deus começou desde pequeno, não é? Embora teve uma fase mais difícil, como estava a falar no carro quando nós vínhamos, que havia momentos de questionamento, como está a acontecer agora conosco, não é? Que surgiu momentos onde o diabo coloca dúvida, não é? E o diabo começa sempre por perguntas, por dúvida. E como eu posso dizer que nisso tudo o privilégio, a minha experiência com Deus começa desde da minha casa, através dos meus pais, da minha mãe. Mais te digo. Certo. Então, a gente já sabe o início. Mas ao longo dessa caminhada, quantos anos você tem hoje? Hoje já perdi as contas. A última vez que eu me lembro tinha 20. Agora já não sei. Vamos imaginar que você está um pouquinho depois dos 20, né? Está bem. Ao longo desses anos, você viveu alguma experiência com Deus que você consiga contar? Olha, foi essa que marcou a minha vida como cristão. Eu vou começar a primeira experiência com Deus que eu tive, que foi algo mais impactante para mim. E eu estava na presença do meu irmão, não é? E eu lembro ainda menino, naquela inocência, não é? E eu quero, nesse momento, também desafiar os que estão lá em casa, porque é importante essa parte que nós estamos a falar, porque é o seguinte, porque com o passar dos anos, nós começamos a deixar de crer.
e acabamos por afogar a nossa fé diante das águas que nos inundam, não é? E a minha experiência com Deus, por acaso, tem a ver com águas. Eu estava num navio, eu e meu irmão, nós íamos para a casa da minha avó, e tudo parece como se fosse um sonho, né? O navio pegava fogo. E eu via pessoas a fugir de um lado para o outro dentro do navio, a gritarem, e eu tinha uma paz enorme no meu coração, uma tranquilidade enorme que não sei explicar, não é? E essa experiência que eu tive no momento, já jovem, 12 anos, mais ou menos, nessa idade, 12 anos, e quando eu acordei de manhã cedo, nós estávamos numa outra ilha, no navio, e para mim parecia um sonho, parecia que aquilo não era realidade. Só vim descobrir que aquilo era verdade quando uma moça que estava supostamente naquele meu sonho de criança perguntou por uma camisa, porque na hora daquele tumulto do fogo e da fumaça dentro do convento do navio, eu lembro dela ter saído com um pano na boca e na cabeça a tapar o nariz. Depois eu disse, não, isso não era um sonho. É totalmente real, e Deus fez em mim uma criança, não é? Algo que me desse tanta paz. Estava eu e meu irmão só, não havia nenhum outro adulto conosco. A nossa mãe tinha nos deixado no navio e nos enviou para a casa da nossa avó, no navio. Quantos anos tinha seu irmão? Meu irmão tinha cerca de 9 anos. 9 anos de idade. E ali você já soube que era algo sobrenatural? Ou... Foi o primeiro sentir em mim de uma paz que não se conseguia, não dá para explicar essa paz, não é? Foi a primeira experiência que eu tive, não é? E eu creio que essa experiência foi a mais impactante, porque foi logo no início. Que te marcou. Eliseu, sabemos, sei eu, mais do que a outros, menos do que algumas também, que você é um apaixonado pelo Velho Testamento. Verdade. E existe um carinho muito grande sim, pelo Velho Testamento. Antes de a gente começar a falar do Velho Testamento, e eu gostaria de fazer um spoiler das minhas perguntas, mas isso para quem está em casa saber que hoje nós estaremos falando um pouco da Páscoa. E se você está em casa, tem alguma dúvida a esse respeito, e se, entretanto, essas dúvidas não forem esclarecidas, se por acaso não forem coincidentes com as minhas questões, você pode deixar aí no chat, que aí a gente vai vendo. Mas antes de te fazer alguma pergunta direta, eu quero te perguntar, o que te faz crer na Bíblia? Pronto, antes de mais, eu esqueci de agradecer a oportunidade que me dão para estar aqui agora, não é? Que é uma responsabilidade grande, é um peso muito grande. Chegar aqui para responder perguntas não quer dizer que eu seja o dono da sabedoria, o dono do conhecimento, não é? Mas como tu disseste, sou um apaixonado, um aficionado pelo Velho Testamento, e também o facto das pessoas entenderem, eu queria só abrir esse parênteses e já responder a tua questão, das pessoas entenderem que, embora estejam longe, estão a participar. E o culto a Deus é participação, porque muitas das vezes nós estamos em casa apenas assistindo um culto. E é bom saberem que eles fazem parte, ainda que estejam longe, fazem parte desse momento de culto a Deus, que é uma forma de nós esclarecermos, de quebrarmos todas as dúvidas, não é, que o diabo coloca na nossa vida, a fim de que nós percamos a nossa fé, não é? A tua questão é, o que é que me leva a crer na Bíblia, não é? Eu creio que a Bíblia é algo que seria imprescindível do homem. O homem não pode viver sem a Bíblia. É como se fosse uma bússola, não é? E eu creio na Bíblia no sentido de que ela é a minha vida, minha orientação, meu mapa, meu guia, eu vou começar aqui a emocionar-me bastante por causa disso, porque é a mesma coisa que me disseste fizeres uma pergunta para alguém que está perdido no meio de uma floresta e perguntares o que é que para ti é uma bússola. A bússola é a salvação dele, é o que ele tem para se guiar no meio daquela confusão. Aqui eu vejo a Bíblia como a palavra de Deus viva. Hoje já é mais GPS. Né? GPS, sim. Nesse sentido de que é uma orientação, né? É um guia onde nos ajuda a nos melhorar no nosso dia a dia. Olha, com base na minha experiência de vida, né, eu tenho 25 anos, bem frescos, e eu tive muitas diferentes perspectivas da Bíblia. Eu já tive uma época que os meus pais chamavam para ir ler a Bíblia, eu falei, agora, você
essa sua paixão, principalmente pelo Velho Testamento, mas pela Bíblia em geral, sempre teve, você aprendeu a gostar da Bíblia? Quando eu era criança, né, meu pai me pagava 2.500, não sei converter isso em euros, né, 2 escudos e 500 centavos, dava cerca de 2 cêntimos que ele me pagava por cada capítulo que eu lia, não é? E eu comecei criança no Velho Testamento, começamos em Gênesis para completarmos um ano de leitura. E eu lembro quando eu passava em cima dos nomes, nem lia os nomes. Eu estava falando, nem lia os nomes, não é? Então, essa paixão pela Bíblia, eu costumo dizer de que nós não podemos entender o nosso futuro se nós não conhecemos o nosso passado, não é? Então é importante nós entendermos a nossa raiz. É algo bem profundo o Velho Testamento, é algo tão misterioso, parece que é desvendado o mistério de Deus através do Velho Testamento, não é? E que nós só viemos compreender aqui no Novo Testamento. Mas eu gosto de escavar mais fundo, não é? Escavar mais lá no fundo para ver as coisas. Porque a minha personalidade é curiosa, não é? E saborear essas delícias de Deus, eu vejo que o Novo Testamento é algo mais limpo, mais clean, não é? E o Velho Testamento é algo mais rústico, mais bruto, no sentido, sim, é preciso muita dedicação, trabalhar e poder saborear aquilo que Deus nos deixa como testemunho para nós. Não é? Olha, ao longo do Antigo Testamento, a gente consegue perceber que Deus, ele através dos profetas, ele está sempre relembrando o que eu vos fiz pelo Egito, eu libertei o meu povo do Egito. O que você acha disso? De Deus querer relembrar esse momento ao povo dele? Nós somos um ser com amnésia, como já disse várias vezes, né? E muitas das vezes nós esquecemos do bem que as pessoas nos fazem e só lembramos da maldade que as pessoas nos fazem, não é? É sempre bom nós lembrarmos disso. Deus, como pai, jamais nos quer ver como escravos. Nenhum pai quer ver o filho como escravo. E jamais, embora Deus tenha permitido a escravidão, não quer dizer que Ele goste da escravidão, certo? E então Ele quer nos ver livres. E a forma de nós sabermos disso é aquilo que Ele fez na nossa vida. Por isso Ele está sempre a insistir. Lembrem-se do que eu vos fiz, dos vossos antepassados, dos vossos pais, dos vossos avós. É importante nós entendermos de que, mais uma vez voltando, de que o passado é algo importante na nossa vida. As pessoas dizem, lança fora todo o meu passado. Eu não esqueço de nada das coisas erradas que eu fiz. As coisas erradas que eu fiz eu tenho bem viva na minha mente, para não fazer mais. Não sofro amnésia, ninguém me fez uma amnésia para dizer, aquilo que eu fiz no passado é feio, sim, eu tenho até vergonha. Mas eu lembro perfeitamente do que eu fiz para que eu não faça no futuro. É bom nós ligarmos o passado para saber para onde nós vamos. Isso é bom ter em conta nisso, quando a gente ouve uma pregação de um mesmo tema, e uma segunda pregação, e uma terceira pregação, e às vezes nos queixamos, mas não, a gente pode aproveitar para se lembrar daquilo que Deus tem para falar. A libertação do povo hebreu, ela foi muito marcada por Êxodo 12, né? Quando ocorreu a primeira Páscoa. E aí a gente não vai ler o capítulo aqui, mas você que está em sua casa, você pode ler Êxodo 12. Aliás, eu até os convido a ler todo o livro de Êxodo para compreender esse momento e para que a gente não comemore a Páscoa às cegas e a gente saiba o que nós estamos fazendo. Eliseu, o que é a Páscoa? Esses dias, uns colegas meus no trabalho, no meio da reunião, me fizeram essa pergunta. E eu achei curioso o facto de me fazerem essa pergunta, porque até hoje tem muita gente que não entende o que é a Páscoa. E numa palavra resumida, eu digo, a Páscoa é passagem. Resumidamente. Não sei se vais fazer mais alguma pergunta sobre isso. Então, mais ou menos. Ela é uma passagem. De onde para onde? Certo. Vamos supor um ponto negativo para um ponto positivo, não é? Deus nos tira da escuridão para a luz, tira-nos do pecado para a vida. Deus sempre nos quer que nós saiamos de um ponto mau para um ponto bom. Esse é o desejo de Deus, de qualquer pai. É que o filho deixa de sofrer para viver uma vida feliz. Então a Páscoa é esse símbolo da passagem da morte para a vida.
por que que a Páscoa, dizem, por que ela nos redireciona para a cruz? É exatamente nesse sentido, não é? Porque a cruz é o símbolo da morte, não é? Quando nós vemos a cruz, sempre nós associamos a um cemitério, algo desse símbolo de questão da morte. É uma imagem de vergonha, de dor, onde as pessoas eram punidas por um crime que cumpriram, não é? Supostamente a cruz é o lugar onde Deus devia estar. Ou tu, ou alguém lá em casa. Esse é o nosso lugar, porque nós cometemos um delito, um crime. E tínhamos que ser punidos por esse crime. E o que acontece? Deus tirou dessa punição e carregou essa culpa sobre ele, através de Jesus, manifestado em homem, e para que nós pudéssemos viver. Essa é a passagem que nós fazemos da morte para a vida. A Páscoa de hoje, né, a Páscoa, ela é muito ansiada, principalmente pelos mais novos, por causa dos chocolates. Se a Páscoa nos remete à redenção e à cruz, ou pelo menos deveria, hoje ela nos remete muito à fertilidade, porque os dois símbolos que nós temos no nosso cotidiano da Páscoa hoje, a cosmovisão é fertilidade, é o ovo e é o coelho. Por quê, Eliseu? Vivendo nós numa sociedade consumista e capitalista, todos nós queremos prosperidade. E não só na nossa sociedade, como nós temos vertentes teológicas que prezam pela prosperidade. Ou seja, esses dois símbolos são símbolos da prosperidade, da reprodução ou da multiplicação, o coelho e o ovo. Não é? Embora não são símbolos cristãos, para quem está em casa, nós queremos deixar claro que o ovo e o coelho nada tem a ver com o cordeiro. Todos nós, para quem é crente, sabe disso, e quem não é, que esteja a ver, também não sabe. Eu quero deixar claro que são símbolos de origem pagã, especialmente no norte da Europa. Quando o cristianismo chegou, nessas regiões já haviam esses cultos que se dava na primavera, que é quando começa a vida. Ou seja, inverno era o tempo de morte, onde o gelo cobria tudo, e quando começa a brotar as primeiras ervas, começava uma vida. Então, a maioria dos povos pagãos que existiam na Europa, no norte principalmente, usavam esses símbolos como troca, como símbolo de multiplicação de vida e de fertilidade. A nossa Páscoa também ocorreu mais ou menos nessa época, da primavera. Não é? Aliás, como está a acontecer agora. Só com um outro sentido. E o animal que nós usamos não tem nada a ver com o coelho, nem com o ovo, nem com a galinha. Não é? Exatamente. Então, olha, você consegue me explicar, e talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, por que que a Páscoa não tem uma data fixa? Sim, a nossa Páscoa rege pelo calendário judeu, não é? E como eles não utilizam o calendário solar, a maioria das sociedades ocidentais utilizam o calendário solar, eles usam o calendário lunar. E o nosso mês é 30 ou 31. O calendário lunar depende do ciclo da Lua. E às vezes desencontramos. Então o que acontece? Como nós nos encontramos no nosso calendário, nós estamos a depender da Páscoa celebrada em Israel. Não é? E daí o desencontro. Mas mesmo assim, a Páscoa que nós celebramos agora aqui na sociedade cristã não coincide exatamente com a Páscoa judaica. Porque nossa Páscoa é sempre ao domingo, certo? Sim. Para relembrarmos a sexta-feira da cruz e até o domingo da ressurreição, não é? Mas a Páscoa em si já é uma semana toda de festa, não é? Não é um tempo de tristeza, certo? E daí nosso desenquadramento, como nós regemos pelo calendário solar, que é fixo, quase que atômico, não é? E enquanto a sociedade judaica ainda rege pelo calendário lunar, não é? Tem a lua como como é que posso dizer, como símbolo das estações, certo? Certo. Em Êxodo 2, no próprio livro, refere que eles estavam celebrando a Páscoa no mês de Abib, certo? Exato. Hoje se chama Nissan. Nissan. Eliseu, agora uma pergunta de especulação. Tendo em conta que as pragas, né, que vieram contra aquele povo do Egito, elas vieram antes da Páscoa, e depois surgiu assim, a Páscoa, o momento da passagem, e que agora o coronavírus, o Covid-19,
ele deu esse boom antes da Páscoa, é uma mera coincidência? Ou o cristão pode ficar atento a isso? Poderá ser algum sinal? Eu gosto de um pastor que diz: para crente não há coincidência. Para nós não existe acaso, não existe sorte. Todas as coisas cooperam. A palavra diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendo esse momento que nós estamos a passar como um sinal. Eu entendo como um sinal, certo? Nós estamos sempre de vigia, atentos como atalaias na batalha. Sempre atentos aos sinais que Deus nos coloca na nossa vida, não é? E eu creio que é algo que vai ser impactante no futuro. Para cada família, para cada pessoa. Muitas coisas vão alterar na nossa vida. Muitas formas de pensar, muitas coisas que nós damos valor, deixam de ter certos valores que nós temos, não é? E eu creio que existe um propósito por trás disso. Não que seja, vamos dizer aqui, que há vertentes que dizem: não, Deus está a punir-nos pelos nossos pecados, ou algo do gênero, não é? Eu entendo que nós devemos estar atentos que nada daquilo que acontece na nossa vida, ainda que seja má, é coincidência. Deus quer falar conosco de alguma forma. E às vezes nós estamos com a cabeça tão para baixo, olhamos, ou tão fixo num ponto, que não conseguimos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. E às vezes temos que passar por certas dificuldades para que possamos ouvir a voz de Deus. É muito bom, como eu estou a dizer agora, nós compreendermos. Eu tenho certeza que tem gente lá em casa que está ansioso para estar aqui na igreja, não é? Como diz a minha mãe, depois de nós perdermos, é que damos valor. Então vejo isso como um sinal, sim, uma mensagem que Deus quer passar a todas as famílias, a toda a sua comunidade, a todas as nações. Certo. Eliseu, a Páscoa, ela marcou a passagem de um momento de escravidão, né? O povo hebreu, eles foram para o Egito por necessidade, e depois, quando o faraó morreu, e ao longo dos anos, eles foram sendo cada vez mais oprimidos. E aí, aquilo se aumentou. E depois surgiu o momento da passagem. Hoje, você acha que as pessoas estão sendo escravas? Sim, eu creio perfeitamente nisso. Como dá para ver, eu sou negro, não é? Já venho de uma história de escravidão, bem diferente da escravidão que o povo viveu no Egito. Mas hoje, a pior escravidão não é aquela que é física, como as pessoas acham, não é? Há muita gente que diz: por que os negros não se reuniam e se libertavam? O problema não é a questão física, porque, como diz a palavra, não temos aquele que pode matar o nosso corpo. Nós estamos preocupados com o que mata o nosso corpo e nós esquecemos de que há um que nos pode dar vida. A escravidão pior que há é aquela escravidão espiritual. Isso é que é algo mais pesado, não é? E tem pessoas que, embora já tenham recebido da parte de Cristo essa liberdade, preferem viver na lama, porque mentalmente estão completamente cativos de Satanás. Ou seja, continuam no meu hábito, no meu costume, na minha tradição, em vícios, não é? Porque a minha mente está travada, está completamente cativa, onde não consigo sair desse ponto para o outro ponto, não consigo passar da escravidão, como falei várias vezes aqui, há pessoas que estão presas no tabaco, não conseguem passar para o outro lado, porque há uma prisão que os agarra, não é? Que isso é mais do que espiritual. Nós não pensamos que às vezes essa prisão é só espiritual, também é física. Porque o corpo está tão habituado com a nicotina que quando tiras a nicotina, o próprio corpo geme por isso. Certo. E é importante nós entendermos nesse sentido da escravidão. Vou dar aqui um exemplo de uma coisa que eu não gosto muito, e tu sabes, não é? Que é uma série de televisão. Eu não gosto de série. Por causa dos episódios. Eu gosto de ver um filme e pronto, ir para a minha vida. E quando vem série que eu vou dizer: isso aqui vai me deixar preso, eu não consigo. Posso ver uma série ou outra, mas quando eu vejo que aquilo não está me deixando fazer mais nada, eu fico já perturbado. Não é? Eu já estou esperando a Casa de Papel. Eliseu, dentro desse tema, escravidão, a gente nem tinha programado isso. A religiosidade é uma forma de escravidão? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Eu ouvi
algo muito interessante, que é a religiosidade é quando as pessoas estão amando mais a lei do que a Cristo. Eu tinha uma pregação para fazer, mas eu vou dar um spoiler aqui, que é interessante, não é? Tem a ver também com o tema que nós estamos a falar aqui. Lembram-se que os fariseus diziam para os discípulos de Jesus que eles não lavavam as mãos para comer? Lembram-se disso, não é? E reparem as coisas. Nós estamos numa época que todo mundo preocupa-se em lavar as mãos e estão preocupados em lavar a mão, seguir um padrão, não é? Que não é mau esse padrão, que nós estamos a prevenir, não é? E ser prudentes, não é? Mas esquecemos do que é mais essencial. Nós estamos a lavar as nossas mãos físicas, né, para evitar que haja contágio. Mas há um vírus bem maior do que o corona, que todos nós conhecemos esse vírus, que chama pecado. Esse vírus instala e provoca um cancro na nossa vida espiritual, que quando menos esperamos, morremos. E já não há mais solução para a nossa vida. Porque a palavra é clara, que o pecado gera morte. E esse vírus é que nós precisamos estar atentos. Não em certos padrões religiosos ou práticas feitas por homem, porque quando nós vemos essa prática de lavar as mãos, até lavavam até o cotovelo, né? É simplesmente uma prática imposta pelos fariseus. Né? E eles criticavam os discípulos porque não lavavam as mãos, estavam preocupados daquilo que era físico e esqueciam daquilo que é espiritual. E o que nós mais vemos hoje é pessoas que preocupam-se em não contaminar-se, abster-se das coisas que pode contaminar para que a nossa doença e morra asfixiado, mas nós não temos essa preocupação com as coisas espirituais. Às vezes eu digo, não, isso não tem nada a ver, vou para um tal lugar, para uma boate, para um disco, não tem nada a ver, vou para ali, vou ver um filme que não tem nada a ver, mas nós esquecemos que temos a chance de nos contaminar com esse vírus chamado, não corona, mas pecado, que é gravíssimo, embora esse vírus já tenha cura. Amém? Amém. Voltando a esse tema, quando a gente fala das pragas do Egito, nós sabemos que a própria palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó e que a praga não alcançava os hebreus, né? Então, ela também era uma forma de distinguir o povo de Deus daquele povo que não seguia a Deus e que seguia outros deuses. A praga de hoje não é assim. A praga de hoje alcança a todos. Já alcançou muita gente cristã. Poderíamos tirar alguma conclusão disso? Sim, há um texto que é claro, né, que diz o sol sai tanto para o justo como para o injusto, não é? E às vezes nós, como somos crentes, achamos que somos um superstars, não é? Do mundo cotidiano. Nós precisamos passar por isso também. E eu não creio no evangelho onde as coisas correm tudo bem. Senão eu saio daqui e vou para outro lugar. Eu creio no evangelho da cruz, que é o símbolo do peso, do pecado, da vergonha. Eu creio nesse evangelho. É o evangelho que nós temos pregado aqui, que nós queremos viver. Que embora em momentos difíceis, porque o mundo é cheio de problemas, nós jamais deixaremos de crer. Como eu disse, as pessoas estão preocupadas na questão física, não é? E eu creio que Deus ainda faz distinção, até hoje, nesse momento que nós vivemos, entre aqueles que creem e aqueles que deixam de crer. Porque aqueles que creem vivem tranquilamente diante dessa circunstância. Vivem sorrindo, embora saibam que podem ter essa doença, mas estão, como eu posso dizer, totalmente tranquilos da certeza que há um futuro para mim, para ti, para quem crê. Distinção na atitude. Atitude, porque vamos dizer, quem brota em nós aquilo que foi implantado em nós, não é? Que é a confiança. A fé é confiar. É a prova das coisas que eu não vejo. Não é? E então eu vejo a diferença aí. Diante dessa circunstância, nós não vemos, a doença pode pegar cada um de nós, não é? Certo? Mas o que eu vejo a distinção é a maneira que aqueles que creem passam diante dessas circunstâncias. Nós estamos no mês 4, primeira semana do mês 4. E já agora quero dizer parabéns para ti. As pessoas não sabem, mas ela fez anos ontem, né? Muito obrigada. um quarto de século. Nós estamos no início do mês 4 e em 2020 a gente já quase teve especulações de uma terceira guerra mundial. Nós tivemos
os incêndios da Austrália, nós tivemos uma barragem no Brasil que matou muita gente. Não estou lembrando, mas eu acho que já aconteceu mais alguma coisa. Um terremoto na Turquia aconteceu nesses primeiros 3 meses e depois o surgimento do coronavírus. Você acha que o comportamento do homem, aquilo que a gente tem dito, feito, pensado, a forma como nós nos temos comportado, de alguma forma acelerou um pouco o relógio da vinda de Cristo, dos sinais da vinda de Cristo? O que eu penso é que o homem não está a tomar a sua posição, a sua função para a qual foi chamado. Estou a falar o homem, os humanos, Ben Adam, não é? Os humanos. Não é? Porque quando a intenção de Deus foi sempre que nós dominássemos a terra, mas não no sentido de destruí-la, não é? De que nós cuidássemos da terra. Em todo sentido, não falo só na questão espiritual, não é? Eu falo na questão material, física. E há pessoas que têm chamados em várias áreas. Tem pessoas que têm chamados para cuidar de cavalos. É uma área onde demonstra seu amor com Deus dessa forma. Minha irmã disse, a forma que eu tenho para servir a Deus é ser médica. Deus te abençoe, vai em frente. Então, todas as pessoas acham que servir a Deus é apenas e só ser pastor, ou ser o ministro do louvor. Nós servimos a Deus na nossa comunidade de alguma forma ou de outra, não é? E é importante nós termos isso em mente, não é? Que o homem não tem se posicionado na sua função, e isso é consequência daquilo que nós temos feito realmente, não é? Nós não temos posicionado na nossa função. Por exemplo, dizem que esse vírus começa de alimentarem de seres no qual supostamente não são comestíveis, entre aspas, para algumas culturas, não é? E nós vemos até na Bíblia, no Velho Testamento, algumas ordens daquilo que se devia comer. Porque Deus tem um cuidado com o seu povo nesse sentido, não é? Não só a nível espiritual, mas a nível físico. E nós devemos ter esse cuidado conosco mesmos, né? Na nossa alimentação, no nosso exercício. E eu quero deixar um abraço aí para o irmão Carlos, que é um grande desafiante com os exercícios, né? Às vezes eu fico até com vergonha. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Sim, é uma forma de nós honrarmos a Deus com o nosso corpo. É importante nós nos posicionarmos como homem e de alguma forma cumprirmos a função que nos foi chamada, não é? Os sinais já se podem ver? Já. Olha, Eliseu, gente, esse Eliseu, ele é demais, ele é muito eloquente. Só antes de terminarmos, antes de agradecer aqui por esse momento, não é? Eu queria ler aqui um texto muito rapidamente convosco. Muito rapidamente. Está em Êxodo 12, como disseste no início. Okay. Êxodo 12 diz assim, logo no primeiro versículo: Adonai falou a Moshe e a Arão na terra do Egito, e ele disse: vocês devem iniciar o seu calendário esse mês, e será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia desse mês, cada homem deve pegar um cordeiro, um carneiro, ou para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena, um cabrito inteiro ou um cordeiro. E devem compartilhá-lo, dividindo de acordo com o número de pessoas que o comerão. O que eu queria deixar agora no fim, interessante esse texto, ele está a falar de compartilhar o cordeiro, não é? E nós entendemos o cordeiro como Cristo. Cristo é a palavra. E a forma que nós temos hoje é compartilhar a palavra de uma maneira bem diferente, não é? Mas eu creio que as pessoas lá em casa, assim como compartilharam conosco, já receberam a palavra de Deus, e que Deus venha abençoar a cada casa nesse momento. Eu começo pela minha casa. Não sei se a minha esposa, meu filho e minha cunhada estão a assistir, espero que sim. Então eu deixaria muito alegre se estivessem a assistir. Eu queria primeiro começar pela minha casa, a pedir a Deus a sua proteção, que o sangue do Cordeiro seja a marca da minha casa. Queria orar também pela casa pastoral nesse momento. Não sei se me dão essa oportunidade. Não vou tomar muito tempo.
Pai, eu quero orar pela casa do nosso líder, Deus, do nosso pastor, um homem que tem sido uma referência para nós, um homem incansável, Deus, que tem buscado o melhor para a sua casa, para a casa de Deus. E nós te pedimos, Pai, que não deixe de desanimar, nem se cansar, Deus, porque a Tua palavra é clara, Deus. Quando o Senhor manda, Deus, nós sempre nos esforçamos e temos bom ânimo, Deus. Que o Senhor, da mesma forma, o anima cada pessoa que se encontra na sua casa, sua esposa. Temos saudades das suas gargalhadas, dos seus risos, Deus, que alegra toda essa comunidade. Quero orar pelo filho mais velho, Júnior, que se encontra longe, que faz tremenda falta aqui conosco. E pedimos que Deus o proteja onde ele estiver nesse momento, com o João, meu querido João. Que o Senhor Deus livre de toda influência maligna, Deus, de toda influência, de todo desânimo, Deus. E quero orar, Deus, pela princesa Sara também, Deus, que nós amamos com todo o nosso coração. Deus, que o Senhor proteja também, Deus. Ajude, Deus, a ser um baluarte na sua casa, Deus, que seja uma explosão de alegria, assim como ela é. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, por cada um que faz parte daquela casa. Amém. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que participaram. Se você vai assistir esse vídeo depois, não vai assistir em direto, não tem problema. Você pode deixar a sua pergunta na nossa página do Facebook da Igreja do Nazareno, Comunidade de Restauração. E no canal do YouTube, pode deixar por comentário, não é? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por participar. Obrigada a todos. Obrigada. Que Deus abençoe.